Uau! Ai, ai. Bom, meu coração está bem quentinho, mas a mão está gelada. Estou muito feliz porque eu estou na minha terra e muito emocionada porque eu estou na minha terra. Eu sou... Ixi, vou tentar não chorar. Eu sou a 8ª de uma família de 10 filhos. Meu pai e minha mãe... nós nascemos todos aqui numa cidade que se chama Igreja Nova, em Alagoas, no sertão. Aliás, acho que aqui é a única oportunidade que eu vou ter de ter alguém que tenha nascido na cidade de Igreja Nova. Alguém aqui nasceu em Igreja Nova? Se for, é meu parente. Com certeza. Na cidade deve ter 12 habitantes e 11 são da minha família. Enfim, meu pai e minha mãe, com bastante dificuldade, toda a dificuldade que qualquer nordestino naquela época passava. O Brasil passava pela maior seca. Aqui, o Nordeste tinha a maior seca do Brasil. Passamos por todas as dificuldades possíveis e imagináveis. Meu pai era pescador. A minha mãe, dona de casa, agricultora, cuidava dos filhos, cuidava de todas as coisas que nós tínhamos para sobreviver. Nesse processo, nós perdemos 2 irmãos, ainda muito pequenos, por questões da seca mesmo, falta de atitude, falta de alimento, falta de coisas para ajudar. A minha mãe brinca que a gente comia de tudo, de calango a jacaré, de tudo que aparecia na frente, estava tudo certo. E aí, em 1970, com toda essa dificuldade, eles resolveram mudar para São Paulo. Porque, naquela época, era tudo assim, todo mundo no Nordeste queria buscar um emprego, queria buscar alguma coisa para sustentar a família. E aí, meu pai e minha mãe resolveram ir para São Paulo. Como eles organizaram isso, a gente até brinca até hoje. Meu pai foi na frente, com os meus 2 irmãos mais velhos. Isso é muito louco. E depois a minha mãe foi depois, 1 mês e meio depois, com todos os filhos mais novos. O meu irmão mais novo tinha 6 meses, eu tinha 4 anos, e ela foi numa viagem de 3 dias de ônibus, de Penedo até São Paulo, com 6 crianças dentro do ônibus. Ela disse que ela tinha medo muito grande de perder a gente no meio do caminho, então que ela não descia em todas as paradas, com medo que alguém levasse a gente. A gente pergunta até hoje por que ele foi na frente com os maiores e por que ela foi depois com os menores, porque o trabalho foi muito grande. E aí eles escolheram uma cidade em São Paulo para morar. E eles escolheram essa cidade pensando, porque nós tínhamos uma tia que morava lá. Aí eles escolheram Diadema. Alguém aqui já ouviu falar de Diadema? Diadema foi considerada, durante muitos anos, a cidade mais violenta do Brasil, uma das cidades mais violentas do Brasil. Então, eles escolheram bem a dedo, né? Tiraram a gente do fogo, tacaram na frigideira. Tipo, vamos lá, vamos ver o que dá. Eles lutaram bastante, porque não era fácil para 2 pessoas que não tiveram estrutura, não tiveram condição, não tiveram estudo necessário para poder construir uma história ali para a gente dentro daquela situação que era dada para eles. Muita gente perguntava por que tanto filho, né? As pessoas perguntam hoje, né? Por que tanto filho? Podia ter menos filhos, se não tinha como cuidar, por que não podia ter menos? A realidade era outra. A gente hoje gosta muito de julgar, mas a realidade é outra. Você só pode falar do lugar da pessoa quando você está no lugar da pessoa. Quando você não está no lugar da pessoa, julgamento é muito fácil, se você não está no sapato dela. Eles fizeram de tudo, trabalharam de tudo que era possível, que era imaginável. Tudo, tudo. Trabalharam desde pedreiro, levantar casa, fazer coisa, fazer comida para fora, limpar peixe, fazer tudo o que você pode imaginar. E é claro que todos nós, mesmo muito pequenos, ainda tivemos que trabalhar. Não tinha muita opção. A gente tinha que trabalhar. E não era um trabalho fofo de fazer brigadeiro e vender para fora. Era um trabalho... Era trabalho infantil, mas eles não tinham... Eu nunca culpei meu pai e minha mãe, porque era o que era possível. A gente trabalhava de limpar a casa, de ajudar as pessoas, de carregar coisa, de catar coisa na rua, de tudo que era possível fazer.
Desculpa, gente, me emocionar. E a gente cresceu, se desenvolveu. Eles falavam muito desde cedo para a gente estudar. A gente nunca olhou para a educação como sendo uma opção. A gente sempre olhou para a educação como sendo a única opção possível. Era a única opção de transformação. Nem todos conseguiram, mas boa parte dos meus irmãos conseguiram estudar, assim como eu. Eu estudei, estudei em escola pública, fiz a faculdade, e para fazer a faculdade foi um processo bastante complexo, porque na época não tinha nenhum plano de apoio, nenhuma estrutura, e eu fui tentar estudar numa escola particular, numa faculdade particular, e eu não tinha dinheiro para pagar. Eu juntava 2 meses de salário para pagar uma vizinha ajudou a pagar a matrícula, e não era uma faculdade de primeira linha, era o que era possível a gente fazer. Eu vendia bolo e torta para poder pagar a faculdade. Eu tinha muita vergonha de vender, e aí meus colegas de faculdade me ajudavam. E aí, naquela época, não tinha Código de Defesa do Consumidor, e acontecia uma coisa muito... Hoje parece engraçado, mas na época era muito horroroso. Como eu devia todos os meses, eu ficava tentando pagar. Aí, um dia, eu cheguei na faculdade, e no pátio da faculdade tinha uma lista bem grande, com uma lista escrita assim, devedores das mensalidades, com o nome no pátio da universidade. E meu nome estava lá. Eu fiquei super chocada, mas aí depois eu fiquei menos chocada porque tinham muitos nomes. Então eu falei, está tudo certo, tem muita gente devendo, não sou só eu. E além de colocar o nome na lista no pátio, eles faziam uma coisa muito louca. Eles não te entregavam a folha de prova porque você estava devendo no dia da prova. Então, no dia da prova, eles te chamavam e você que estava devendo tinha que buscar a folha de prova na tesouraria. Era tipo um castigo a mais por você que está devendo. Mesmo com toda essa dificuldade, eu consegui concluir a minha primeira faculdade. Eu terminei o último ano devendo 1 ano de faculdade. E eu paguei 1 ano depois. Continuei trabalhando. Eu entrei numa grande corporação, construí uma carreira nessa grande corporação, mas ouvi durante toda a minha vida sempre 3 coisas muito presentes que as pessoas falavam e eu ficava com muita dificuldade de resolver. Para eu ser promovida, para eu ganhar uma posição melhor, para eu ganhar melhor, todo mundo falava e ainda fala até hoje. Você estudou num bom colégio? Eu tinha feito escola pública. Então, obviamente, não estava na lista dos bons colégios. Você fala inglês? Eu estudei em escola pública. Em escola pública, você aprende o quê de inglês? Verbo to be ano após ano. Não é assim? E a terceira coisa que me perguntavam é, você fez uma faculdade de primeira linha? E eu não tinha feito naquela época. E aquilo, claro que doía, claro que machucava, claro que era uma coisa muito ruim, mas o meu raciocínio era sempre assim, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Para poder eu construir uma história diferente. E aí eu olhava para essas 3 coisas e eu pensava o seguinte, a escola pública eu não tenho como mudar, eu não tenho como voltar. A faculdade... Eu posso fazer, por exemplo, uma pós-graduação numa faculdade melhor para me ajudar. E aí eu fiz uma pós-graduação numa faculdade melhor, juntei dinheiro 2 anos para fazer essa pós-graduação. Aí depois veio o inglês. Não sei aqui quem fala inglês ou quem tentou aprender inglês como adulto. É fácil, né, gente? Aprender inglês adulto. É muito difícil. É muito difícil. E aí eu fui tentando, juntei dinheiro também, e consegui não só estudar numa escola super simples, e depois consegui fazer um intercâmbio. E aí eu voltei para essa empresa, muita gente me ajudou, eu acho que isso é muito importante, a gente falar o quanto teve gente que me ajudou. E quando eu voltei, eu fui conquistando mais cargos. Mas eu era sempre olhada como aquela pessoa assim, que não fazia parte daquele universo. É como se eu tivesse uma intrusa dentro daquele universo. Porque eu não estava naqueles padrões, eu não era aquele padrão. E, para adicionar, eu ainda era uma mulher nordestina, né, arretada, como diz o povo, então não levava desaforo para casa, então era um processo bastante complexo.
Eu construí uma carreira, mesmo com todas as dificuldades possíveis e imagináveis, mesmo com todas as discriminações possíveis e imagináveis, até uma promoção, uma vez que eu estava concorrendo. Eu gosto de contar esse caso porque é um caso muito emblemático. Eu estava na entrevista com o diretor e o diretor falou: olha, o seu currículo é perfeito, a sua história é perfeita, o seu desempenho é perfeito. É uma pena que você é mulher. E você não serve para essa vaga, porque eu queria um homem. E aí eu não sabia, não tinha argumentos nem elementos para falar sobre isso. Eu não tinha como combater aquilo. E aí eu deixei passar, porque eu não fui aprovada, mas depois, num processo seguinte, eu acabei passando. O que eu quero dizer com tudo isso para vocês? Eu quero dizer o seguinte, algumas coisas que me fizeram muito, muito importante na minha vida. E eu queria falar sobre meritocracia. Eu queria falar o quanto é importante a gente entender que a gente vive num mundo de privilégios. Que a gente vive num mundo onde algumas pessoas têm privilégios e outras pessoas não. Que a gente vive num país onde nós temos um absurdo de desigualdade. E entender que a gente é privilegiado não significa dizer que você é pior. Significa ter consciência de que você teve uma melhor condição. Se você estudou numa escola particular, se você tem pai e mãe, se você tinha o que comer todos os dias, se você tinha onde morar, você é um privilegiado. A maioria das pessoas nesse país não tem esse privilégio. Quando a gente fala de meritocracia, a gente tem que falar que nós temos que partir do mesmo lugar. Meritocracia só vale quando nós partimos do mesmo lugar. Se nós não partimos do mesmo lugar, nós estamos falando de privilégio. E privilégio é consciência. Privilégio é você entender e não romantizar a minha história. A gente não romantiza coisa ruim. A gente tem consciência. Romantizar, eu não romantizo a minha história. Eu não acho bonito e eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Eu não quero que os brasileiros passem pelo que eu passei. Eu quero que as pessoas tenham a mesma condição. E, por isso, a gente tem que falar de desigualdade. A segunda coisa, em relação à meritocracia, em relação à desigualdade no nosso país que eu quero falar, é que a gente não tem salvador da pátria. A gente não tem super-herói. Os super-heróis somos nós. Sou eu, você, todo mundo que está aqui, tem a condição de, mesmo fazendo uma coisa muito pequena, de transformar essa sociedade. Eu queria dizer para vocês também que, quando vocês veem uma pessoa passando dificuldade, você pode, sim, fazer alguma coisa para transformar aquela pessoa. Mudar o mundo não é mudar o mundo de uma forma gigante. Você pode mudar o mundo da pessoa que está ao seu lado, da pessoa que está na sua frente, da pessoa que está com você. A gente está, todos os dias, todo mundo está enfrentando batalhas pessoais e emocionais muito fortes. Sejamos gentis com as pessoas. Sejamos empáticos com as pessoas. A gente já vive num mundo muito difícil. Eu uso sempre uma expressão que eu falo que é menos eu, mais nós. Porque eu falo que quando a gente internalizar essa expressão de verdade, quando a gente botar para dentro essa expressão de menos eu, mais nós, de não sejamos individualistas e sejamos mais juntos, mais colaborativos, mas olhando de verdade para o outro, a gente vai transformar a sociedade. Quando a gente fala que as mulheres estão brigando, elas estão brigando pelo direito à vida, não é para serem melhores. Elas estão brigando pela justiça, pelos direitos humanos. É disso que a gente está falando. E a única coisa que a gente pode fazer, se a gente não puder brigar junto, a gente pode apoiar. É o mínimo que a gente pode fazer. A gente vive num dos países mais desiguais deste mundo. Se nós, cada um de nós, não fizer a nossa pequena parte, a gente, de verdade, não vai mudar como sociedade.
Eu acredito demais no ser humano. Eu acredito demais no lado bom das pessoas. Eu tive muitas pessoas boas e muitas pessoas que olharam pelo lado bom e ajudaram a minha família, e ajudaram a minha vida e ajudaram a minha história. E eu acredito que cada um de vocês pode mudar a história de uma Ana ou de uma outra pessoa pelo Brasil afora. Muito obrigada.